quanto tempo os irmãos me conhecem? Faz tanto tempo assim? 3 anos eu estou ouvindo. Alguém que me conhece há mais de 3 anos aqui? Eu estive aqui no começo dos anos 2000. Parece que não tinha ninguém naquela época aqui, então, né? De 40 anos, né? Por aí, né? É verdade. Eu estive, então, com os irmãos por 2 vezes no começo do novo milênio. Isso faz tempo já, né? Acho que alguns, com certeza, não tinham nem chegado ainda à vida, e eu já conhecia a IPI de Jundiaí. E os irmãos já estão também, eu creio, me conhecendo um pouco mais. Pois bem, esses que me conhecem há 3 anos, quantas vezes nas pregações eu pedi para os irmãos olharem para o seu irmão do lado? Acho que nenhuma vez, né? Acho que nenhuma vez. Olhar, falar alguma coisa. Mas hoje eu vou pedir. Olha para o seu irmão do lado. Por que que eu nunca pedi? Porque verdadeiramente eu acho que às vezes isso é constrangedor, né? A gente olhar, por exemplo, para o irmão do lado. Tem aqueles pastores que adotam esta prática, uma estratégia, né, de comunicação, de poder gravar a mensagem que ele está transmitindo e já aplicar de alguma maneira, né, a partir, por exemplo, de um gesto como esse. Então, na verdade, hoje nós não vamos exatamente fazer uma pregação, mas eu peço aos irmãos que nos acompanhem numa breve reflexão. Nós, desde o final do ano passado, definimos, juntamente com o conselho, né, algumas metas, algumas posturas, e uma delas é falarmos, nesse início de ano, durante os 6 primeiros meses, de unidade em meio à diversidade. Então, nós vamos falar sobre isso, e é por isso que eu peço para que os irmãos olhem para aquele que está do seu lado. Porque se há, por exemplo, um constrangimento quando a gente faz isso, né? Às vezes a pessoa está tão perto, então às vezes a gente se sente constrangida. A gente se sente constrangido ao fazer isso. Mas na noite de hoje é importante que, ao fazer isto, você perceba que tem outro do seu lado. Que tem alguém do seu lado que não é você. Que tem alguém com as suas características próprias, talvez muito diferente das suas, e por isso muito diferente de você. Mas em atenção, portanto, a isso, aquilo que nós nos comprometemos com a igreja, com o conselho, nós gostaríamos que este gesto nos permita refletir um pouco da unidade. Karine, senta do lado de alguém. Senão você vai olhar para a parede. Muito bem. Todos vão ter a oportunidade, pelo menos 3 vezes, na leitura que nós vamos fazer nesse texto. E o texto está em Efésios, capítulo 4, versículos de 7 até versículo 13. Nós vamos ler. Efésios 4, de 7 a 13. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer, ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas.
E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até o verso 13. Fechemos os olhos e oremos. Pai Santo, nós nos alegramos por estarmos na Tua presença e reconhecemos que o Senhor tem o poder, acima de tudo, para olhar para nós, mesmo que nós estejamos de cabeças baixas e de olhos fechados, e nos sondar e nos penetrar, e vasculhar o nosso ser, o nosso interior. Então, nesse instante, Pai Santo, nós te pedimos que o Senhor demova, que o Senhor faça cair por terra tudo aquilo que, de alguma maneira, venha tentar impedir a nossa atenção e apreensão do que esse texto nos traz como mensagem e revelação. Nós te pedimos, usa cada um de nós, me use, querido Pai, nós te pedimos humildemente. Tem compaixão e misericórdia das nossas vidas nesta hora, pois nós queremos viver melhor na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. O texto lido, ele procura então falar algumas coisas a respeito da igreja. Irmãos, é um texto que fala para a igreja, é um texto que fala para os servos de Deus, é um texto que está comunicando uma mensagem expressiva, especial para a igreja remida e salva pelo sangue de Cristo. Comece então já o exercício, né? Olhando para o seu lado e veja do seu lado a igreja do Senhor Jesus. Pessoas que verdadeiramente foram alvos desta ação de Deus, essa ação transformadora, modificadora. Há poucos instantes nós cantamos aqui que Jesus Cristo mudou o nosso viver. Então, entenda que essa mudança que Jesus Cristo promoveu nas nossas vidas foi para que nós nos tornássemos seu povo, a sua comunidade resgatada, retirada das trevas e levada para a bendita luz que é Jesus Cristo. Ele nos chamou para caminhar na presença dEle. Ao olhar para aquele que está do seu lado, você está diante, portanto, de alguém que foi abençoado desta forma, desta maneira, nestas condições. E talvez o nosso juízo, que sempre é duro, né, com relação ao nosso próximo, ao semelhante, o nosso juízo, que sempre é bastante pesado em relação, por exemplo, aos erros do nosso irmão, do nosso semelhante, deva, nesse instante, de uma forma muito especial, dar lugar àquilo que esse texto está nos dizendo, quando no versículo 8 aponta para quem está fazendo isto nas nossas vidas, comigo, com você, com este que está do nosso lado. Diz o texto: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu, portanto, vida para os seres humanos. Somente ele, somente este poderia ter tamanha força, tamanho poder. E isto é importante quando nós estamos pedindo que o irmão olhe para aquele do seu lado nesse instante, porque verdadeiramente o que ele fez foi transformar este irmão que está do seu lado, que está na sua frente, em liberto. Em liberto. Então, se de alguma maneira os nossos juízos aprisionam, de alguma forma eles segregam, eles travam, às vezes até o nosso pensamento de coisas boas que pudesse vir a partir daquele que está conosco nesse instante, olha o que nos diz esse texto. Ele levou cativo o cativeiro. Portanto, ele levou todas as coisas que poderiam aprisionar.
Ele nos libertou. Somente Ele poderia fazer isso. Somente Ele pode fazer isso. Então, de sonho, imagine aí alguma coisa que você poderia dizer, não, isso aqui é um senão. Não, isso aqui é uma correntezinha. Não, isso aqui é um ferrolho. Não, isso aqui é uma trava. Isso aqui é um trinco. Isso aqui é um cadeado. Jesus levou estas coisas com o seu poder de libertação, com o seu poder de dar vida, com o seu poder de trazer liberdade. Então, esta é uma informação muito especial que Jesus está nos permitindo conhecer através da iluminação do seu Santo Espírito. E isso deve fazer, portanto, diferença quando você estiver ao lado daquele que foi agraciado, conforme nós encontramos no primeiro verso que nós acabamos de ler. Podemos ler novamente esse verso todos juntos? Vamos lá, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Segundo a medida do dom de Cristo. Você consegue saber o tamanho de Cristo? Você consegue imaginar a profundidade, a riqueza, a altura, a largura, a intensidade, a grandiosidade, a infinitude, a eternidade de Cristo? Você consegue mensurar? Porque o texto está dizendo que a graça nos foi dada segundo a medida de Cristo. Há um cântico que nós entoamos que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço. Por outro lado, há um outro cântico que nós cantamos que diz assim: eu não sei o preço dos meus pecados lá na cruz. Então, em nós, esse jogo de palavras, muitas vezes pode trazer algum tipo de dificuldade até numa comunicação. Mas o que nós queremos que nós tenhamos claramente nesse instante é que a graça que está sobre nós, que está sobre a vida daquele que está do seu lado, que está sobre a sua vida nesse instante, pela iluminação do Espírito nos é dito que é segundo a medida de Jesus. Nós não conseguimos verdadeiramente ter a ideia do que isto é. Mas deve isto trazer uma nova perspectiva, uma nova percepção nas nossas relações. Este que subiu é o mesmo que desceu às partes inferiores da terra. E se nós formos ver no texto, ele vai dizendo assim que ele fez isso para trazer a sua plenitude a todas as coisas, Ele fez isso para que a sua grandeza, a sua infinitude, a sua majestade pudesse tomar conta de todas as coisas. É tamanha obra que nós não podemos verdadeiramente compreender. Mas, ao mesmo tempo, esse versículo que nós lemos diz assim: deu dons aos homens. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, para tornar pleno dele todas as coisas, para fazer com que todas as coisas se sujeitem, se dobrem diante da sua grandeza. Ele concedeu, portanto, algumas coisas importantes aos seres humanos, que ele começa a narrar a partir do versículo 11, citado aí. A uns deu a condição do apostolado, a outros a condição da profecia, a outros a condição da evangelização, a outros a condição de cuidar, de cuidado, a outros a condição de orientar, de ensinar, de transmitir, de revelar conhecimento.
Se você olhar, portanto, mais uma vez, para esta pessoa que está do seu lado, ele foi agraciada, portanto, com dons que produzem na vida dele os frutos deste chamado. Os frutos daqueles que exercitam, que praticam, que desenvolvem este chamado. Então, pensem da seguinte maneira. Quem aqui está desde o berço frequentando a escola bíblica? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você consegue se lembrar de quantos professores até hoje você pôde ser privilegiado na sua existência cristã? Alguns. Alguns. Você consegue imaginar quanto de estudo, quanto de compartilhamento, quanto de revelação, quanto de esclarecimento, quanto de virtudes que vieram a partir destas pessoas, desses alguns, até hoje? É muita coisa. E você saberia me dizer, por exemplo, se pessoas que participaram da mesma dádiva com você, geralmente aí são irmãos, né? Às vezes da mesma família, que vieram e às vezes tem uma diferença de idade razoável ou pequena com você, e recebeu, por exemplo, talvez essa mesma carga, esse mesmo tempo, essa mesma dedicação, esse mesmo serviço prestado ao longo da história de você e do seu irmão. E você sabe que aqui é fácil da gente definir que este seu irmão, que às vezes recebeu um tempo semelhante, uma mesma carga, o mesmo tempo de serviço, ele vai ser trabalhado com todos esses recursos, com toda essa riqueza, com todo esse dote, com todo esse tesouro, de uma maneira diferente. Às vezes a mesma palavra, às vezes a mesma lição, às vezes o mesmo ensino, às vezes o mesmo dia, vai ser trabalhado de uma forma diferente. Isto acontece com cada um de nós. Com cada um de nós. Ele deu essas dádivas para que nós fôssemos sendo trabalhados por estes irmãos ao longo da nossa carreira cristã, desde quando nós nascemos, desde quando nós estávamos no ventre. Se os seus pais, se a sua mãe foi já uma pessoa que se preocupava, por exemplo, em transmitir para o seu filho, já no ventre, essas dádivas que ela recebia, presta atenção nisso. Isso não cabe na nossa capacidade de mensurar, de totalizar, de fazer um total. Mas veja, isso é muito pequeno diante daquele que subiu e que desceu e que com graça nos dotou. É uma infinitude, é uma quantidade imensa de diversidade que existe, portanto, na vida da igreja do Senhor. Irmãos, é muita coisa. É muita coisa. E se nós olharmos para essas pessoas, esse pequeno universo que representa, portanto, toda essa infinitude que nós estamos dizendo aqui, nós já vamos ter muitas limitações para perceber o que o meu irmão foi dotado. Quando de manhã nós estávamos conversando aqui, nós ouvíamos uma pergunta que nos era feita, e aqueles que estavam aqui devem se lembrar: pastor, o Espírito Santo dá dom para todos nós? Quem estava aqui deve se lembrar, né? Às vezes nem nós mesmos conseguimos definir isto, às vezes nem nós mesmos conseguimos compreender e trazer de uma forma muito clara aquilo que o Espírito faz e está fazendo na minha vida. Isso, portanto, é algo muito especial no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Essas limitações que nós temos foram carregadas por aquele que levou cativo o cativeiro,
da percepção. Mas ainda assim, nós vamos ter essas limitações presentes, e é por isso que o texto nos diz que ele capacitou todas estas pessoas. E o segundo ponto muito importante que eu gostaria que vocês observassem aí, olhando para o lado e olhando para o texto, um olhar no gato, o outro olhar no peixe frito. Olhe para um lado e olhe para o texto. Diz o texto: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Por que que Deus se dá? Por que que Deus se propõe? Por que que Ele dá esse tempo para nós? Por que que Ele capacita aquele que está do lado? Por que que Ele capacita tantas vidas de formas tão diversas, de formas tão diferentes? Qual é o propósito de Deus? O que que Ele quer fazer conosco? O que que Ele deseja com esta obra que o Espírito faz, apontando para Jesus, mostrando Jesus, porque é isto que o Espírito faz. Ele não fala de si mesmo, Ele não faz de si mesmo, mas Ele nos diz que isto é o desejo divino, isto é o que Cristo fez caminhando entre nós, e isto é o que Cristo faz, vencendo o cativo, vencendo o cativeiro e nos dando liberdade. É isto que Ele faz. O que que Ele quer? Que nós sejamos edificados, em outras palavras, Ele quer que nós cresçamos, Ele quer que nós sejamos construídos, Ele está construindo, Ele está dando tempo para que nós tenhamos esse desenvolvimento, esse crescimento. Ele está nos chamando para isto, Ele deseja que estas coisas aconteçam, e Ele quer, portanto, usar aqueles que estão conosco, que partilham conosco, que estão assentados ao nosso lado. Então olhe para esse que está do lado de você agora e preste atenção, que Deus está mostrando para você, Deus está usando esta pessoa para que você cresça. Deus está usando, não precisa dizer nada, se quiser dizer alguma coisa, você pode dizer: muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Porque Jesus levou todas as coisas que impediam com que você fizesse comigo o que Ele te chamou para fazer. Não é ao acaso, não é por coincidência que você tem pessoas com você. São pessoas preparadas por Deus, são pessoas capacitadas por Deus, são pessoas desenvolvidas por Deus, porque Deus quer te edificar, fazer com que você cresça, fazer com que você se desenvolva. Mas é somente isso que o texto fala? Não, ele fala que Deus quer que nós sejamos aperfeiçoados em santidade. Aperfeiçoados em santidade. O aperfeiçoamento dos santos. Ele poderia dizer, é o aperfeiçoamento dos discípulos de Cristo. Ele poderia dizer, é o aperfeiçoamento das pessoas que vão receber a salvação em Cristo Jesus. Mas ele está dizendo, é o aperfeiçoamento dos santos. E ele está dizendo com isso que você que você deve se aperfeiçoar em santidade, e Deus está usando as pessoas que estão do seu lado para que você se desenvolva em santidade. Então, você deve pensar e entender que as pessoas que estão do seu lado, no mínimo, vão ter algumas diferenças com você. No mínimo, vão ter algumas diferenças com você. E, por certo, vão lhe ajudar a que você possa ser aperfeiçoado na santidade de Jesus, na santidade do Senhor. Este é o outro ponto muito importante, e com o terceiro nós vamos concluir a nossa meditação nesta noite. Porque o desejo que esse texto diz
nos remete para compreendermos que há uma meta, que há um alvo desse processo todo. Não é, por exemplo, aquilo que é estabelecido por alguém, pelo seu pai, pela sua mãe, não é aquilo que está sendo estabelecido pelo pastor da igreja, seja da sua igreja, se você vier de outra comunidade e está aqui conosco hoje, não é estabelecido pelo seu pastor, pelo líder da sua denominação, pelo líder principal da história, pelo homem mais inteligente que já pisou a história. Não é este ser humano o modelo para a sua vida. Não é esta pessoa. Mas há uma pessoa, e essa pessoa está sendo dita aqui nesse texto, e é importante que ao olhar para a pessoa que está do seu lado, você vai perceber o seguinte: você está me ajudando a ser como ela? Você está me dando de si para que eu seja aperfeiçoado e alcance a ela, ao seu modelo, ao seu padrão? É isto que esse texto está nos dizendo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos tenhamos a nossa fé no mesmo padrão. Até que todos tenhamos a fé de uma maneira em que verdadeiramente não haja nenhum questionamento sobre aquilo, sobre o objeto, sobre aquilo do qual nós devemos exercitar a fé. Este que está do seu lado, meu irmão, está a serviço desse plano, está a serviço desta obra, está a serviço desse propósito, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu acho interessante porque, ao lermos textos como esse, nós podemos muitas vezes pensar que a Bíblia realmente está fora de época. Está fora de razão. Ela não é mais aquele texto que se confiou tanto. Não tem sentido isto que ela está dizendo aqui. Como isso pode acontecer? Como que isso vai acontecer? De que maneira alguém que está convivendo comigo, e que eu conheço, e que eu sei as suas diferenças comigo, eu sei as suas fraquezas, e eu posso dizer que ele é até mais fraco que eu. Como que esse alguém pode me fazer chegar a isto, a este modelo, a este padrão, a esta unidade de fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Eu sei que nós poderemos dizer que há uma distância muito grande, de fato há. Mas pense algumas coisas importantes, que a maturidade de Cristo, ela se caracteriza por uma decisão de olhar para o próximo, de olhar para o semelhante, de olhar para aquele que estava sem esperança, de olhar para aquele que estava perdido, de olhar para aquele que era escravo, de olhar para aquele que caminhava em direção ao inferno, de olhar para aquele que estava em direção à perdição plena e total, sem recuperação. Jesus fez isso e reverteu esse processo, porque diz o texto que ele abriu as portas da prisão, que ele quebrou os grilhões, que ele levou cativo o cativeiro, e ele tem força e poder para isto. Ao olhar para esta pessoa, portanto, que está do seu lado, você deve compreender aonde você deve chegar. Você deve compreender aonde você deve chegar. E essa pessoa vai ser usada, como diz aqui o texto, para que você alcance esse alvo. Porque sem este alvo, e aqui acaba, no final das contas, sendo algo que nós temos que decidir, nós não vamos, portanto, poder dizer: olha, eu estou igualzinho ao Senhor. Um dia nós poderemos fazer isto. Um dia nós poderemos fazer isto.
E eu sei que não há mérito nenhum em mim. Ao contrário, há uma gratidão profunda dentro do meu coração. E o que eu quero é eternamente te honrar, te bendizer e te glorificar, e te exaltar, e te dizer que o Senhor é santo, 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 santo. Bem, irmãos, para concluirmos, nós vamos fazer uma projeção agora que eu tenho uma certa dificuldade porque eu estou aqui atrás, mas eu vou tentar entender olhando para os olhos do Rodrigo e ele me comunicando de lá o que está acontecendo, né? Porque o texto termina dizendo, olha, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, olha que leitura rápida, mas para a gente entender, de toda parte, efetua o próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Não há como nós nos furtarmos do nosso coração a ideia de que eu realmente participo disto, de que eu faço parte desta obra. Então, já está aí projetado? Já está? Nós estamos falando aqui de um organograma, é isto mesmo que está aí diante de vocês? Tem um organograma que tem aí alguns ministérios. Alguém desse lado pode ler o que está no centro e acima de tudo? Por favor, Aguinaldo. O que está no centro e acima de tudo? No quadrinho lá. Administração, conselho. Do lado direito, do administração, conselho, direito para vocês, do primeiro quadro de cima, o que está? Isso. Karine, do lado esquerdo, o primeiro quadro de cima, o que está? Serviço diaconia. Abaixo de serviço e diaconia, Raquel, o que está? Isso. Abaixo de docência, é isto? O que está? Abaixo desses dois últimos citados, o que tem? Ok, faltou algum? Quantos? Quantos? Um. O que é, Danilo? Empresta a Gabi. Você está do lado dele para ele crescer. Empresta o óculos para ele. É o seu dom. É o seu dom agora. Você falou? Obrigado, Raquel. Obrigado. Tá bom. Este organograma é o organograma da IPI de Jundiaí. E este organograma, ele procura atender aquilo que nós acabamos de ler nesse texto aqui, de Efésios capítulo 4, lido diante dos nossos irmãos e refletido por cada um de vocês. Quem está lá em administração, pode dar um clique aí? O que apareceu? Todos os pastores e presbíteros. Agora, não só do nosso lado, mas fazendo parte do nosso corpo, e como se estivesse do lado de cada um, todos os pastores e presbíteros estão aqui, vocacionados, chamados por Deus, para abençoar esse corpo que se chama Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí. Quem são essas pessoas, Natália? E ela brincou comigo agora, né? Quis me pegar. Vamos nominar. Quem são essas pessoas, Wilson? Essas pessoas aí, ó, pastores e presbíteros. São todos, né? Mas quem são essas pessoas? Mateus é uma dessas? Mateus é. Narciso é? Narciso é. Rosângela é? É, Rosângela. Aba é? Aba é. Glória a Deus. Danilo é? Danilo é. Faltou alguém? Roberto, Eduardo, Fátima.
Cairo, Yelma, Luciana, aí nós vamos lá para a congregação, né? Mas vamos ficar aqui com o nosso corpo. Já foi difícil para a gente falar, não foi? É aquilo que nós comentamos há poucos instantes. Se nós fizermos um exercício daquilo que Deus proporcionou para nós ao longo da nossa vida, nós vamos ter muita dificuldade. Mas presta atenção, eles estão perto da gente, estão perto de nós, e eles estão aqui dotados por Deus, como liderança do Senhor. Sabe por quê? Com o propósito, segundo Tito, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 5, para nos ajudar em que nós não façamos as coisas assim conforme só o nosso querer, fazer prevalecer, por exemplo, só aquilo que eu entendo que deve prevalecer, é para trazer, portanto, estabilidade, para trazer igualdade, para trazer da parte de Deus aquilo que vai proporcionar o resultado que nós vimos no texto lá no fim. Muito bem. Próximo clique, por favor. Onde apareceu? Secretário do Conselho. Pode dar mais um clique. O que apareceu? Quem é o tesoureiro, irmãos? Mário. Quem é o secretário do Conselho? Rosângela. Está vendo só? O irmão está faltando à igreja, acho que há mais de 2 meses, não é isso? Porque já tem mais ou menos quase isso, né, Rosângela? É brincadeira isso, talvez os irmãos não sabiam desta informação, mas a Rosângela é a nossa secretária da igreja para este ano de 2019. Ela vai cuidar de todas as papeladas, de todas as cartas, né? Que a secretaria trabalha e muitas outras coisas também, formando realmente um corpo vivo, saudável, organizado, juntamente com os demais pastores e presbíteros que vão atuar aí. Vamos lá, mais um clique, por favor. Dá para ler? Pastor Isaías, onde está o pastor Isaías? E presbítera Fátima. Pastor Isaías e presbítera Fátima são os mentores de qual ministério? Diaconia. Diaconia. Então, juntamente com a presbítera Fátima, nós temos a responsabilidade de acompanhar o ministério de diaconia. Quem é diácono aqui, por favor? Levante a mão. Muito bem, agradecido, vocês já sabem quem são os mentores. Essas 2 pessoas vão mandar em vocês? Não, não vão mandar. Nós estamos estudando que não é assim que funcionam as coisas na Igreja de Cristo. Eles vão ser delegados através de atribuições de ordem e vão cuidar desse ministério, ajudando, orientando, recebendo, portanto, as reivindicações. Então, procurem esses 2 irmãos, por favor. Isso quer dizer que nenhum outro irmão pode procurar? Pode ser procurado, mas, por favor, se dediquem a esses. Se dediquem a esses, porque talvez a atualização deles será melhor do que muitos outros. Por favor, o próximo clique. Quem vem? Outra vez, pastor Isaías? Está demais, não está? Vocês acham que aguenta? É uma boa pergunta, vale para os 2. Vale para os 2. Pois é, está aí e é importante que vocês observem o que está acontecendo aí. Talvez a gente tenha outros caminhos que possam nos ajudar de uma forma até mais atenuante nas cargas que cada um precisa levar na igreja. Nós vamos ter, dentre os nossos irmãos, por exemplo, dentro desses ministérios, pessoas que às vezes estão aí, pessoas que às vezes estão no outro ministério, pessoas que às vezes estão no outro ministério, às vezes trabalhando em 3 ministérios, e tem outros que não estão, não digo não fazendo nada, meu irmão, não é isso, e não entenda como ofensa, mas estão aí querendo saber o que deve fazer. E as Escrituras nos ajudam a isso. Adeque-se, diz Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, procurai com zelo os melhores dons. Não quer dizer, vou procurar o dom que me eleve. Não, está dizendo com zelo, com cuidado, com respeito, para saber se Deus quer que você faça isso mesmo. Isto é procurar com zelo. É temer ao Senhor, naquilo que Ele está te dando para fazer. Não é o que você quer. Mais um clique, por favor.
Quem apareceu? Pastor Mateus e presbítera Rosângela. Aonde eles estão? Um ali, outro aqui. Não, nas missões da igreja. Eles estão trabalhando no ministério missionário, né? E nós louvamos a Deus porque já temos visto o fruto desse trabalho. Irmãos, louvem a Deus. Nós estamos crescendo. Louvem a Deus, estamos vendo o fruto. Por favor, o próximo clique. Onde estamos? Desculpe, eu não entendi. Presbítero Eduardo. Quem mais? Presbítero Danilo, licenciado presbítero Eduardo, presbítero Danilo, vão trabalhar na adoração, na comunhão, na adoração, no louvor, na realização do culto que nós prestamos a Deus. Vocês precisam ajudá-los em oração. Vocês precisam passar a eles também, a estes irmãos, o que vocês gostariam, por exemplo, de expressão de adoração. Eles vão ajudá-los a compreender melhor esta situação. Não farão sozinhos, com certeza, eles estarão aí apoiados pelo conselho, pelo pastor, pelo Mateus, com certeza nós estaremos também junto com todos eles. Mas assim de frente, né, eles estarão dando atenção a esse ministério na igreja. Mais um clique, por favor. O que apareceu? Aonde? Na comunhão, nos eventos, né? O que é sacramento? O que é Santa Ceia? São sacramentos de integração. Tanto o batismo como a Santa Ceia vem dizer para a gente que nós fazemos parte. Concordam com isto? Tanto o batismo como a Santa Ceia, repito, vem dizer para a gente, nós fazemos parte. Nós fazemos parte deste corpo, nós fazemos parte desta ideia, nós fazemos parte desse projeto. Este departamento de comunhão que entra a família, ele vai dizer para a gente, nós fazemos parte da família de Deus. E este é um trabalho que esses irmãos estarão nos ajudando a compreender melhor. O que isso quer dizer? Pode ser assim, meu irmão, olha, às vezes eu estou já de cabeça branca e eu estou querendo ser um jovem de 18 anos. Às vezes a gente bate palma e fala, nossa, que espírito jovem. Será que isto é verdade? Nem sempre é. Às vezes é frustração. Às vezes é frustração. E esse é um trabalho que a Igreja do Senhor Jesus quer nos possibilitar. Por favor, o próximo clique. O que apareceu? Ainda? De novo? Não, comunicação, né? Comunicação. Abacuque e Roberto, os nossos TIs aí. Eu creio que há muitos outros aqui na igreja, mas eles vão nos ajudar bastante através dos instrumentos modernos, né, de comunicação. Já ouvi assim muitas dicas, pastor, coloca a sua palavra aqui e acolá, e eu ainda com a minha bengala, né, tentando dar um jeito aí, tentando corresponder com eles. Orem por estes irmãos, para que nós possamos ser abençoados com isso. Não só, por exemplo, a gente que já não vive mais estas coisas, mas que os novos, eles encontrem um campo. Quem faz TI hoje realmente tem um grande valor na sociedade. Imagine, portanto, também na obra, na causa do nosso Deus que quer alcançar a sociedade. Então, atentem para isso. Tem mais algum clique? Não, acabou. Pois bem, este é um organograma da igreja e ele ainda está muito, vamos dizer assim, bem superficial, né? Estes irmãos e a igreja durante o ano, especialmente durante o primeiro semestre, nós vamos trabalhar com esse organograma e tentando identificar cada um dos irmãos em uma destas áreas da vida da igreja. E dentro daquilo que nós comentamos, nós percebemos para quê, qual é a finalidade, especialmente o último texto que nós lemos. A igreja vai crescer, a IPI de Jundiaí vai crescer com a graça de Deus e o trabalho de tantos e tantos irmãos e de todos vocês, com certeza. Ninguém deve falar, não quero participar desta obra. Todos estão alistados. E tenha isso no coração.
Aquilo que o irmão desejar fazer, vindo com zelo da parte de Deus, vai ser entendido, portanto, que vem de Deus e vai ser respeitado e vai ser vivido aqui. Amém? Que Deus assim nos abençoe. E nós vamos convidar os nossos irmãos para a mesa do Senhor, que é uma das maiores marcas disso que nós comentamos e meditamos com os nossos irmãos hoje. É a graça que vem sobre o povo de Deus. Amém? Louvemos ao Senhor.